Mais de 3 milhões de reais. Esse é o valor que o Luva de Pedreiro famoso Receba foi condenado a restituir ao seu ex-empresário. Muitos estão dizendo que é uma injustiça, outros que é a consequência de um mau contrato assinado. Mas não é sobre isso que quero discutir com você. Esse caso escancara algo que pouca gente fala. Os contratos vinculam as partes. Não é um mero peso, não é só um papel que pode ser jogado em qualquer canto, que não precisa ser utilizado. Antes de adentrar na notícia, quero agradecer a sua presença aqui no meu canal. Eu sou o Bruno Caléu. Se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com aqueles amigos que também querem conhecer um pouco mais sobre os conteúdos jurídicos que compartilho aqui no meu canal. Bom, neste caso, nós temos uma reportagem que informa que o Luva de Pedreiro foi condenado a restituir mais de 3 milhões de reais ao seu empresário, mesmo que ele tenha contratado numa época que ainda era pequeno. Então vamos ao que interessa, a reportagem que trata sobre o tema. Olha lá, Justiça do Rio decide que Luva de Pedreiro deve pagar 3,2 milhões de reais ao ex-empresário. Vamos lá a notícia, a decisão tomada pelo juiz. De acordo com essa notícia aqui do G1, diz: segundo o juiz, os seguintes itens foram apresentados como justificativa para a quebra do contrato: rompimento unilateral da relação, falta de notificação prévia, violação da cláusula de exclusividade, inexistência de prova de culpa de Alan Jesus, o ex-empresário, e sua empresa. Tal comportamento configura inadimplemento contratual grave por violar frontalmente os deveres pactuados, em especial de lealdade e cumprimento da cláusula de exclusividade. Repita-se, que não há nos autos qualquer prova robusta que a ASJ, a empresa que pertence ao Sr. Alan, que representava o Sr. Luva de Pedreiro, tenha descumprido suas obrigações contratuais, afirma o magistrado. Bom, as cláusulas contratuais existentes em um contrato, ela tem validade em relação às partes. É para isso que existe o contrato. Muitas pessoas imaginam que um contrato não tem validade, que um contrato não vincula as partes, que é um mero contrato de gaveta, que não vai trazer consequências jurídicas àquela pessoa que assinou. E vou dizer a você que às vezes um mero papel, às vezes uma folha assinada, pode vincular muitas partes. Mas não é esse o problema, não é a isso que eu quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção sobre um contrato bem feito. Veja você que um contrato que foi discutido desde 2022, agora, teve sim a sua validade reconhecida em juízo. Mesmo o Luva de Pedreiro alegando que não tinha conhecimento total daquilo que estava assinando, que era analfabeto, nem isso foi capaz de anular uma cláusula contratual. Isso me faz lembrar, por exemplo, um caso aqui do escritório em que um cliente fez daqueles contratos que se encontra na internet, aqueles contratinhos de cessão de direito, não qualificou bem a garantia que tinha e agora estamos tendo muita dificuldade para comprovar qual é essa garantia por uma mera falta de qualificação do bem. Uma questão muito simples. Por isso, a necessidade da contratação de um advogado, a necessidade de ter alguém que realmente saiba o que está fazendo ao seu lado. Muitos clientes entendem ser caro a contratação de um advogado para a realização de um contrato. Mas vou te dizer, é muito mais caro contratar um advogado para discutir isso na justiça, contratar um advogado para cuidar de todo o processo. Neste processo, você tem ainda a possibilidade de ser condenado a pagar honorários sucumbenciais e, às vezes, um valor como esse, de 3,2 milhões de reais, um valor vultuoso, somado a juros e correção monetária, pode se tornar impagável em certo momento. Por isso, peço a você que sempre contrate um advogado, que tenha alguém ao seu lado, que possa lhe orientar da melhor maneira possível, para que você não faça um mau contrato, para que você não passe pelas mesmas dificuldades que talvez o Luva de Pedreiro está passando hoje, que as dificuldades que hoje a empresa do Alan está tendo que discutir este processo na justiça para poder receber os seus direitos. Além disso, é importante dizer que neste contrato, por uma questão de razoabilidade, havia uma multa considerada pela Justiça do Rio de Janeiro exorbitante, pois ela superava a média contratual existente. Ou seja,
Se o advogado que realizou este contrato lá atrás tivesse percebido que a multa estava fora do que a jurisprudência determina, já poderia ter estabelecido isso e, quem sabe assim, não tivesse que um juiz analisar o contrato e agora torná-lo mais razoável. Mas é importante você saber que o contrato, ele vincula as partes. Às vezes tem muitos colegas que falam sobre revisões contratuais, de cláusulas abusivas em relação a juros bancários. Existem alguns outros colegas que falam que conseguem mudar, anular um contrato. Quero dizer a vocês, todo contrato tem validade entre as partes, até que um juiz o torne nulo. Por isso, a importância de qualquer assinatura que você outorgar em qualquer contrato, que seja feito da melhor maneira possível. Que você leia o contrato até o final, que você realmente concorde com ele, que você possa realmente entender aquilo que está fazendo, tá bom? Então fica esse recado aí, espero que você tenha aprendido muito e não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e que a gente possa cada semana discutir um pouco mais sobre as diversas reportagens que estão em evidência. Um grande abraço e uma ótima semana para você.